João, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Acompanhem comigo a leitura. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movessem as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor já tem ministrado, o Senhor já tem acalentado o nosso coração, através das orações, através, ó Deus, dos cânticos, através da sua palavra, mas pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conforte, nos console, nos confronte, ó Deus, para que possamos sair daqui felizes, alegres, com a certeza de que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, há momentos na vida que nós nos sentimos perdidos. Há momentos na vida que passamos por grandes lutas, dificuldades, momentos que geram tristeza no nosso coração. Às vezes é o fundo do poço, o beco sem saída. É aquele momento em que nós jamais pensávamos em passar, mas de fato passamos. Dores, sofrimentos, dificuldades. Esse texto que nós lemos fala exatamente disso. Esse texto foi escrito por João. João era um dos 12 apóstolos de Jesus, o mais novo, aquele que cuidou da mãe de Jesus, e após a morte da mãe de Jesus, ele se retira de Jerusalém e vai para Éfeso. E de Éfeso ele escreve as suas cartas, as 3 cartas, o livro de Apocalipse e também o Evangelho de João.
João se refere a si mesmo como o apóstolo a quem Jesus amava. João provavelmente também, antes de ser um dos 12 discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos, ele provavelmente foi apóstolo de João Batista. Era um pescador, como seu irmão Tiago. Jesus o chama. Dentre os 12 apóstolos, ele era o mais novo. Precisava de mais atenção de Jesus. Jesus tinha 70 discípulos, 12 apóstolos. Desses 12, 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. Desses 3, a Bíblia diz que aquele que reclinava no peito de Jesus era João. Que quando Jesus estava indo à cruz, ele foi o único que acompanhou Jesus até a crucificação. Ao ponto de Jesus dizer para ele que ele deveria cuidar de sua mãe, Maria. É esse discípulo amado que está escrevendo, narrando esta história. O Evangelho de João, ele é diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinóticos, semelhantes. Mas João não. João destaca alguns encontros poderosos que Jesus teve com algumas pessoas. João também destaca alguns milagres específicos de Jesus. Observe que no capítulo 2 de João, ele narra o primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus estava na região da Galileia, em Caná da Galileia, e ali ele transforma numa festa de casamento a água em vinho. Um milagre extraordinário. Podemos tirar muitas lições. Após ele ter ministrado este milagre, o seu primeiro milagre que João narra no capítulo 2, ele segue a Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai para uma festa em Jerusalém, ele sobe em direção a Jerusalém. Era Páscoa. E lá em Jerusalém, Jesus purifica o templo, prega o seu evangelho. E o texto de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 22, nos narra que muitos creram. Jesus inicia o seu ministério. Ele tem o seu segundo encontro. O primeiro encontro é com Filipe e Natanael. O segundo encontro que João narra é com Nicodemos, onde Jesus confronta o Nicodemos, dizendo que era necessário nascer de novo. E no versículo de número 15 do capítulo 3, Jesus diz: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E esse é o propósito do livro de João. João fala da missão de Jesus, dizendo que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João faz questão de narrar a partir do capítulo 3, versículo de número 22, o testemunho de João Batista. E João Batista dá o testemunho dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Quando chegamos no versículo de número 4, Jesus sai de Jerusalém e volta em direção a Galileia, mas ele passa antes, por uma região em que normalmente o judeu não passava. Ele vai em direção a Samaria. Nós sabemos que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas Jesus faz questão de chegar em Samaria. Jesus faz questão de chegar naquela região quando o sol está ao pico. Jesus faz questão de mandar os seus discípulos irem até a cidade de Samaria, e ele fica sentado na beira de um poço, porque na eternidade ele já havia marcado encontrar com uma mulher
cujo nome a Bíblia não fala, mas nós a conhecemos como a mulher samaritana. E Jesus, então, mostra para ela que Ele é a verdadeira água da vida. E Jesus cura aquela mulher, Jesus sara aquela mulher, Jesus salva aquela mulher. E Jesus dá-nos uma lição preciosa. Ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus não nos mostra e não nos ensina que a adoração estava no templo ou lá no monte em Samaria, mas a adoração verdadeira é feita por aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. No capítulo 4, versículo de número 24. A partir daí, muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos confessaram que Jesus era o Filho de Deus. Após isso, a partir do versículo de número 43 do capítulo 4, passado 2 dias, ele saiu de Samaria e volta para a Galileia. E é aí que acontece a cura do filho de um grande oficial do rei, que alguns historiadores dizem que provavelmente seja Cusa, esposo de Joana, que seguia Jesus. Mas agora, Jesus sai de novo da região da Galileia e volta para Jerusalém. Há uma festa em Jerusalém acontecendo. Por isso que o texto de João, no capítulo 5, se você olhar, diz: passadas estas coisas. Depois que Jesus fez todos esses milagres, ele volta a Jerusalém. E agora nós estamos diante do terceiro milagre que João narra de Jesus. João pinça alguns milagres de maneira específica. Ele não narra todos, ele mesmo vai dizer que Jesus fez muitos milagres que não caberiam nos livros. E esse é o terceiro milagre que ele pinça: a cura de um paralítico. E quando fazemos uma rápida observação do texto, nos chama a atenção algumas coisas extremamente importantes. E a primeira delas é exatamente isso: passado estas coisas, depois que Jesus curou o filho de oficial de um rei, depois que Jesus voltou para a Galileia, depois que Jesus fez um grande avivamento no meio dos samaritanos, trazendo salvação no meio daquele povo, Jesus vai de novo em direção a Jerusalém. E o texto bíblico, versículo de número 1 do capítulo 5 diz: festa dos judeus. Quem vai para uma festa? Não vai para a festa para celebrar a morte. Quem vai para uma festa, não vai para a festa para celebrar a dor, não vai para a festa para encontrar mortos, não vai na festa para encontrar doentes, não vai na festa para encontrar moribundos, não vai na festa para encontrar pessoas com dramas, com traumas, não vai na festa para chorar, vai na festa para celebrar. Todos aqueles que se dirigiam em direção a Jerusalém estavam indo, não para chorar a dor do outro, mas para celebrar. E Jesus sobe em direção a Jerusalém. Versículo de número 2. Ora, o texto diz: existia ali um lugar, onde ficava junto às portas das ovelhas. E João destaca, diz, era um tanque, chamado em hebraico de Betesda, que significa casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões, ou seja, não era um lugar pequeno, era um lugar grande. O próprio João vai narrar para nós, no capítulo 5, quando observamos o texto, que havia ali uma multidão, mas não era uma multidão qualquer. Jesus está indo para a festa dos judeus, entra pela porta das ovelhas, e chega a um lugar chamado Casa de Misericórdia.
Na casa de misericórdia não há festa. Na casa de misericórdia não há celebração. Na casa de misericórdia não há júbilo. João vai narrar que na casa de misericórdia, no tanque de Betesda, há choro, há sofrimento, há pranto, há dor, há decepção, há dramas, há traumas, há pessoas abusadas, há pessoas enfermas, há pessoas tristes, há pessoas amarguradas. Assim é nos nossos dias. Aqui é a casa de misericórdia, aqui é a casa do Senhor, é aqui que nós encontramos pessoas doentes que precisam de Jesus. E assim como Jesus adentrou pela porta das ovelhas e foi até o tanque de Betesda, Jesus adentrou neste lugar e está neste lugar para curar as nossas enfermidades. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele não sobe para Jerusalém para celebrar a festa dos judeus. Ele sobe para encontrar aquele que precisa ser encontrado, para salvar aquele que precisa ser salvo, para curar aquele que precisa de cura, para trazer vida àquele que está morto. Esse é o nosso Senhor Jesus. O texto continua. Versículo de número 2. Ele vai neste lugar, casa de misericórdia. E neste lugar, olha o que diz o texto, versículo de número 3. Olha as pessoas que existiam ali. Havia ali uma multidão. E João destaca que essa multidão não era uma multidão sadia. Não era uma multidão que estava celebrando. Mas era uma multidão de enfermos. Era uma multidão de cegos, de coxos, de paralíticos. Talvez você se indague nessa noite, olhando para um lado, olhando para o outro, e dizendo: pastor, mas se houver aqui algum cego, algum paralítico, algum coxo, é muito pouco. Mas há muitos aqui que estão nessa condição, não só na questão física, talvez enfrentando um câncer, uma doença autoimune, talvez enfrentando uma enfermidade que os médicos não conseguem diagnosticar. Talvez você esteja com o coração dilacerado por uma luta, seja na área financeira. Talvez você esteja com o seu casamento destruído, esbugalhado. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém possa imaginar. Talvez você carregue no seu coração e faz o seu coração sangrar dia e noite. Abusos de quando você foi criança. Os dramas do passado, a rejeição, pessoas que te usaram para um mero prazer. Talvez você foi abandonado, abandonada, viveu num relacionamento 10, 15, 20 anos e de repente foi deixado para trás, esquecida. Talvez você enfrenta dramas familiares, sua mãe te compara, sempre pisa em você, te humilha. Quantos de nós estamos nessa situação aqui nesta noite? Como havia naquele momento, naquele lugar, naqueles 5 tanques, naqueles 5 pavilhões, pessoas que haviam sofrido de alguma e estavam sofrendo de alguma doença. O texto que nós vamos ler agora, o versículo de número 4, parece que gerava no coração daqueles irmãos que estavam, daquelas pessoas que estavam ali, algum tipo de esperança. Olha o que diz o texto: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Alguns vão dizer que isso era apenas um mito, uma história. Agora, não sabemos de quanto em quanto tempo isso acontecia. Talvez seja uma história que aconteceu há muitos séculos passados e ficou ali aquela fama e as pessoas não têm esperança. Quando não há esperança, a gente se apega no que parece. É como uma pessoa que está com câncer e os médicos dizem: não tem tratamento, seu câncer é agressivo, e de repente surge um tratamento.
ainda fazendo um teste, você se apega àquilo. Quem sabe funciona comigo. Então, lá em Betesda, na casa de misericórdia, havia muito choro, muito pranto, mas havia uma fagulha. Agora, meus irmãos, olha o que diz o versículo de número 5. João sai do macro para o micro, sai da multidão para um homem específico. Ele diz que ali, um homem enfermo, havia 38 anos. Não era um dia, não era um mês, não era um ano, 38 anos enfermo. Qual era a possibilidade, a probabilidade dele chegar às águas, quando o anjo movesse aquela água? Era a mesma probabilidade de um paralítico e um coxo ganhar uma maratona. 0. Porque ele não podia andar, ele dependia dos outros. Enquanto alguém o carregava, já tinha ido outro no seu lugar. Já tinha ido outro lá. Mas João faz questão de salientar-nos do tempo que este homem está ali. 38 anos. Quanto tempo que você está esperando o seu milagre? Em quanto tempo que você está esperando uma ação de Deus na sua vida? Quantas pessoas foram curadas e esse homem viu? Talvez ele indagasse: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu estou aqui há 38 anos. Talvez você olhe para as pessoas que estão ao seu lado e diz: puxa, fulano tem prosperado, Beltrano recebeu o milagre, Ciclano, aconteceu algo extraordinário. E na minha vida? Por vezes nos sentimos abandonados, sozinhos. Agora observe comigo o versículo de número 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Aquele homem enfrentou o tempo, a solidão, a frustração, mas aquele que desde ir para a festa, foi para a casa de misericórdia, viu aquele homem. O texto é bem claro e João faz questão de narrar para nós, dizendo que Jesus, vendo, Jesus o viu. Ninguém pode se esconder de Jesus. Jesus viu Abraão em Uz dos Caldeus e o chamou. Jesus viu Moisés, depois de ter fugido de Faraó, 40 anos morando no deserto, Jesus o viu. E Deus falou com ele através de uma sarça ardente. Jesus viu, Deus Todo-Poderoso viu quando Josué precisava de uma palavra de ânimo, de encorajamento, e fala com ele dizendo: Josué, ser forte, ser corajoso. Ninguém pode esconder nada de Jesus. Davi tentou de todas as maneiras esconder o seu pecado, mas Deus viu. Ninguém pode se esconder. Ninguém pode fugir de Deus. Se eu subir no mais alto dos céus, Deus está lá. Se eu descer nas mais profundezas da terra, Deus está lá. Talvez você veio a esta igreja e senta de maneira escondida, fica mais afastado, porque você não quer que as pessoas te conheçam, você não quer que as pessoas te vejam, mas Deus está te vendo, e Ele trouxe você aqui, porque Ele está vendo você, Ele está vendo o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, as suas crises, os seus dilemas, os seus problemas, Ele está te vendo. Ninguém passa despercebido, ninguém é abandonado pelo Senhor, ninguém.
O que eu quero dizer é que Jesus conhece o seu coração, Ele conhece a sua alma, Ele conhece as suas lutas, as suas frustrações. Talvez você não contou para ninguém o que aconteceu com você, mas Jesus sabe, Jesus conhece o seu pensamento, Ele esquadrinha o teu pensar, Ele esquadrinha o teu andar, Ele sonda o seu coração, Ele está te vendo. Ninguém pode fugir de Deus, nem aquele homem. Jesus viu aquele homem, e o viu como? O viu exatamente naquela situação moribunda que ele estava, deitado, e Jesus, olha o que diz o texto de João, o versículo de número 6, sabendo, ele falou para ele sabe, ele conhece, ele estava assim há muito tempo. Jesus então faz uma pergunta óbvia para aquele paralítico. Jesus olha para ele, vê ele deitado, sabe que ele está ali há muito tempo. Jesus olha para ele e faz uma pergunta óbvia: queres ser curado? É a mesma coisa você perguntar para alguém que está com fome se a pessoa quer comer. Você está com fome? Tô. Quer comer? É uma pergunta óbvia. Perguntas assim, diretas e simples, requer de nós uma resposta simples. Jesus havia perguntado para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu, na mesma hora, disse: quero voltar a ver. Agora observe comigo o versículo de número 7. Respondeu-lhe o enfermo, o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não responde a pergunta de Jesus. Ele enfeita a sua resposta. O olhar dele não está no mestre, está no problema. Ele está dizendo da dificuldade. Ele tem dificuldade em crer, quer ser curado. Hoje, Jesus está aqui te vendo, Ele sabe da sua vida. Hoje, Jesus faz a mesma pergunta para nós: queres ser curado? Qual é a sua resposta? Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para curar, Ele está aqui para sarar as suas dores, as suas feridas. E qual é a sua resposta? Senhor, veja bem, entretanto, porém, contudo, olha as dificuldades que eu estou passando. Agora, atente-se ao texto, o versículo de número 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus olhou para aquele homem e fez um milagre extraordinário na vida dele. Deu uma ordem: levanta, fica em pé, toma o teu leito e pode ir, e anda, siga em frente, continue sua vida, sua jornada. Foi um milagre extraordinário. Olha o que diz o versículo de número 9: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Aqui é um detalhe importante, finalzinho do versículo de número 9, é que era um sábado. Os judeus estavam em festa, e é no sábado. O sábado é o dia do descanso, e Jesus cura aquele homem, e faz ele trabalhar. Toma o teu leito, ninguém vai carregar o teu leito não, carrega você. Ele pega aquilo que lembra, ele pega aquilo que foi companheira dele por 38 anos, ele era carregado naquele leito, agora ele carrega o leito. Ele vivia na dependência daquilo, e agora ele não depende mais daquilo. Ele recebe a cura, toma o leito e sai andando. Versículo de número 10. Alguns judeus encontraram aquele homem, curado, carregando o seu leito.
Indagam ele dizendo: hoje é sábado, não é lícito, não é permitido carregar o leito. Aquele paralítico que a Bíblia não menciona o seu nome diz: aquele que me curou me disse, e eu obedeci, toma o teu leito e anda. Então os judeus indagam ele dizendo: quem fez isso? Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Eles não estão interessados na cura, eles querem guardar o sábado. Aquele que fora curado, segundo o versículo de número 13, ele não sabia quem era Jesus, porque como havia uma grande multidão, João destaca que Jesus se retira dali. E ele diz aos judeus: eu não sei, via muita gente naquele lugar, eu não sei, talvez houvesse outras curas. Mas o tempo passa, e mais tarde, versículo de número 14, diz que Jesus encontrou aquele homem que fora curado, e fala com ele, dizendo: olha, que já estás curado. Olha a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que não te suceda coisa pior, não peques mais. Fica nítido para nós e notório que o sofrimento daquele homem era consequência do pecado que ele outrora havia cometido. E por consequência ele ficou paralítico durante 38 anos. Agora Jesus então mostra para nós que ele não apenas curou aquele homem, mas perdoou os pecados daquele homem. O pior de tudo nessa vida não é a morte terrena, não são os sofrimentos e não são as dores, mas é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva a plantar uma semente que nós vamos ter que colher lá na frente. O pecado é prejudicial, o pecado é um atentado contra a santidade de Deus, o pecado tem como salário a morte espiritual, e nós que vivemos nesse tempo, nessa época, temos que entender que o pecado é uma coisa séria a ser tratada na nossa vida, e traz consequências, não é brincadeira. Você precisa passar a tua vida limpo hoje, porque Jesus está aqui, Ele está te vendo, Ele sabe o que você faz, Ele não fecha o olho quando você peca, Ele está vendo, Ele sabe do seu pecado, e hoje Ele está te oferecendo o perdão. Receba em nome de Jesus. Jesus nos mostra, e João escreve isso, e deixa muito claro para nós: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E dos irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor diante do eterno Deus. Ou você para de pecar, ou Deus vai parar com você. Trate seriamente o pecado na sua vida. Se você não consegue, procure ajuda, clame a Deus, mas não viva no pecado. O texto continua. O versículo de número 15. O homem retirou-se e disse aos judeus: sabe o que me curou? Foi Jesus. Jesus me curou. Qual foi a atitude dos judeus? No mínimo eles tinham que celebrar, falar: que bênção, você estava lá paralítico e agora foi curado. Mas a reação deles é totalmente diferente. O versículo de número 16 diz que eles perseguiram a Jesus, porque Jesus estava fazendo aquilo no sábado. Somente por isso. Mas Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E quando Jesus fala isso, suscita mais ainda a ira nos judeus, porque Jesus está dizendo que ele e o pai são um só. E chegamos então ao versículo de número 18, onde João narra o final dessa história, dizendo que os judeus tentavam de todas as maneiras, procuravam matar Jesus, porque Jesus curou no sábado e porque Jesus estava dizendo que era igual a Deus. Então, diante dessa narrativa, o que podemos aprender nesse tema? Um encontro com Deus que conhece o nosso sofrimento. Fica nítido para nós 4 lições,
E eu gostaria que você observasse essas lições. A primeira dela é que o nosso Senhor Jesus Cristo é sensível à nossa história de vida. Ele não deixa passar nada. Jesus não é insensível à nossa dor. Jesus não é insensível ao nosso sofrimento, por mais simples que seja. A dor de um adolescente talvez não pode ser comparada com a dor que um adulto está passando com uma enfermidade, mas Jesus é sensível a todo tipo de dor. Ele vai até onde está aquele homem, ele encontra aquele homem. Interessante que a palavra que aparece no texto lá de João, que Jesus o viu, vendo, a palavra grega que aparece ali, ela traz a ideia de prestar atenção. Jesus fixou os olhos, Jesus olhou, Jesus viu, Jesus parou para dar atenção àquele homem. É exatamente isso que Jesus faz conosco nessa noite. Ele está aqui, parou para saber da sua história. Ele sabe quem é você. Ele presta atenção em você. Você não é obra do acaso, você é obra dele. E ele te trouxe aqui hoje porque ele está te vendo, prestando atenção em você. Talvez você não o sinta, talvez você não consiga vê-lo, talvez você não consiga percebê-lo, porque tudo na tua vida é contrário. Mas saiba de uma coisa: ainda que o céu da sua vida esteja nublado, o sol continua lá, e Jesus continua te vendo, mesmo em meio às mais tenebrosas trevas. Ele sabe quem é você. A Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome, e todas atendem Ele. E nós sabemos pela ciência que há mais estrelas do que areias as areias da praia. Ninguém passa despercebido. Deus está te vendo. Talvez eu não consiga te ver, talvez as pessoas não consigam te notar, mas por mais simples que você seja, ou mais importante que você seja, para Deus, tudo é igual, e Ele está vendo você. A palavra do Senhor diz que a terra é o estrado dos seus pés. Esse planeta gigantesco, quase 8 bilhões de pessoas, ainda assim, Jesus se preocupa com você. Ele te chama pelo nome. Ele tem uma obra na tua vida. Ele está te vendo. Ele é sensível à sua dor. Ele é sensível ao seu sofrimento. Ele é sensível à sua condição. Ele presta atenção em você. Essa é a primeira lição. Segunda lição de um encontro com Deus que conhece o nosso sofrimento é que esse Deus, Ele transforma o sofrimento em esperança. Ele alimenta a nossa esperança. Ele alimentou a esperança daquele paralítico, quando ele olha para o paralítico e diz: queres ser curado? Que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! É como se o Senhor Jesus chegasse atrás de nós hoje e dissesse: você quer ser curado? Você quer que seus problemas sejam resolvidos? Você quer ser curado na sua alma? Você quer vencer esse drama, esse trauma da sua vida? Você quer? Você quer? Devolve novamente àquele homem a esperança. E é exatamente isso que Cristo faz conosco. Agora observe que quando ele diz isso no versículo de número 6, queres ser curado. A palavra queres aí, no original, traz a ideia de que já na mente de Jesus, Jesus pretendia, Jesus já havia determinado, já havia resolvido curar aquele homem. Já estava tudo certo na mente de Jesus. A pergunta era para ver a reação do homem. Mas independente do que ele respondesse, Jesus já havia determinado: queres. A ideia é exatamente essa. Deus, o Senhor Jesus, já havia determinado que iria curar aquele homem.
Por isso que ninguém pode resistir ao chamado eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele decide salvar alguém, Ele diz: vou salvar, e Ele vai salvar de alguma maneira. Não tem jeito. E hoje o Senhor Jesus está dizendo para nós isso. Queres ser curado? Queres ser abençoado? É porque Ele já determinou que nós seremos abençoados, que nós seremos curados e fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Terceira lição para nós: o encontro com Deus, que conhece o nosso sofrimento, mostra que nós não estamos sozinhos. O versículo de número 7 diz exatamente isso. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora, o versículo de número 8. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e vai. Olha que palavra maravilhosa. Quando o paralítico diz: Senhor, não tenho ninguém, o paralítico está dizendo: não tenho ninguém que segure a minha mão, eu não tenho ninguém que me dá uma força, eu não tenho ninguém que se preocupe com a minha dor, eu não tenho ninguém que chore comigo, eu não tenho ninguém que eu possa abrir o meu coração, eu não tenho ninguém que entenda o meu sofrimento, eu não tenho ninguém. Mas Jesus está mostrando para aquele homem que todos os homens podem nos abandonar, mas Ele jamais vai nos abandonar. Jamais. Quando ninguém percebia, quando ninguém notava que Davi estava lá cuidando das ovelhas, era esquecido pelos próprios pais, Deus, através do profeta Samuel, sabia quem era Davi. Davi não estava sozinho, Deus estava vendo ele. Você não está sozinho. Por mais que você sinta solidão, você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você. Por último, o versículo de número 8. Jesus disse àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. O encontro com um Deus que conhece o nosso sofrimento nos ensina que o Senhor Jesus devolve o prazer de viver. Levantar, se erguer, colocar em pé, toma o teu leito e vai viver. Essa é a mensagem de hoje, nesta noite. Vá viver, porque Jesus já fez uma obra na tua vida. Levanta-te, para de ficar aí sofrendo, para de ficar aí olhando para baixo, para de ficar aí olhando: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Levanta, pega o teu sofrimento, põe nas mãos de Jesus e continua a sua jornada, continua a tua caminhada, siga em frente em nome de Jesus. Jesus devolveu a saúde àquele homem, Jesus devolveu, Jesus deu o perdão àquele homem, Jesus deu a ele a salvação, Jesus deu a ele o prazer de viver novamente. Ele vai poder jogar bola, ele vai poder correr, ele vai poder andar, ele vai poder viver. É isso que Deus quer de nós. O Senhor Jesus está aqui hoje, Ele nos vê, Ele sabe do nosso sofrimento, Ele é sensível à nossa história, Ele alimenta a nossa esperança, Ele mostra que não estamos sozinhos e Ele devolve de novo a nós o prazer de viver. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, faça a sua oração. Deus se apieta de nós. Faça a sua oração. Queres ser curado? Queres ser curado? Ore a Deus.